Uma boa noite a cada um de vocês. Neste momento nós queremos nos dedicar a olhar um pouquinho para a palavra do nosso Deus. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe neste momento em que nós queremos refletir sobre a loucura da cruz. Texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e seguintes. Mais uma vez, nós estamos num momento bastante triste. As nossas igrejas estão fechadas, cidades inteiras fechadas, pessoas cada vez mais próximas de nós contaminadas por este vírus, cada vez mais pessoas também contaminadas pelo medo, pela angústia que nos cerca. Pessoas perdendo a vida e pessoas perdendo aquilo que lhes dá a vida aqui neste mundo, o seu sustento diário. Todos nós perdemos e quase todos nós estamos doentes nessa situação. Nem parece a mesma situação de 2 ou 3 semanas atrás, quando nos reuníamos aqui na casa do nosso Deus. E há 2 semanas atrás começamos o período de Quaresma. E nesse último culto que nós tivemos de uma forma presencial aqui, eu falei sobre todas as contradições que esse período da Quaresma nos trazem. Sobre as formas diferentes de Deus agir que contradizem a nossa razão humana. Lá no fim nós olhamos para o Cristo ressurreto, para o Cristo glorificado, para aquele que, segundo as suas próprias palavras, nos dá vida e nos dá vida em abundância. Mas antes disso, vem a Quaresma. E a Quaresma nos fala de um caminho difícil, de um caminho cheio de dificuldades percorrido por Jesus, que o levou até a cruz. E lá na cruz nos fala de muito sofrimento, de muita dor, do nosso Salvador em favor de cada um de nós para perdoar os nossos pecados. Esse período da Quaresma nos lembra que nós também passaremos por dificuldades, por problemas, por sofrimentos, por medos, por angústias aqui nesse mundo, antes de alcançarmos a glória eterna. O problema é que hoje, a grande maioria dos seres humanos, e quando falo em seres humanos, falo de nós cristãos também, eu me incluindo junto a cada um de vocês, muitas vezes nós não gostamos de olhar para a cruz, de falar sobre a cruz, de lidar com a nossa cruz, com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com o nosso medo. O momento atual nos mostra muito claramente isso. Como muitos não conseguem lidar com a dor, com o sofrimento que ele traz consigo. E esse momento nos mostra toda a contradição que é viver com o nosso Deus. Sendo filhos do grande Deus, Criador dos céus e da terra, sendo também herdeiros da vida eterna que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que está sentado à direita de Deus, o Pai, conquistou para nós, e mesmo assim tendo que passar por todo esse sofrimento, por toda essa angústia. E nesses momentos, nós como seres humanos então nos perguntamos, mas por quê? Por que Deus? Por que tanto sofrimento? Por que tantas pessoas ao nosso redor sofrem, mesmo sendo filhas do nosso Deus? São várias as vezes que nós não queremos olhar para a cruz em nossa vida. Eu, por exemplo, como pastor, muitas vezes já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, nós precisamos olhar para a cruz vazia, nós precisamos olhar para o Cristo glorificado, não podemos olhar tanto para o caminho difícil da cruz com o Cristo crucificado, precisamos sim olhar para o Cristo em glória, para o Cristo vitorioso. Sim, precisamos, e precisamos muito, neste momento em especial, que nós vivemos olhar para o Cristo em glória.
mas também precisamos olhar para o Cristo da cruz, para o Cristo que literalmente carregou a sua cruz e que, ao olhar para os seus discípulos, diz: quem quer ser meu seguidor, que tome a sua cruz e me siga. Desse Cristo da cruz que o apóstolo Paulo fala ao povo de Corinto. É o que tudo indica, assim como nós hoje, o povo de Corinto também não gostava de ouvir falar sobre a cruz. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve esse texto fantástico, apontando para a cruz e dizendo: aí está o foco, aí é o centro que vocês precisam fixar a sua vida e direcionar a sua vida por essa mensagem. Esse texto fantástico, se você tem ele aí nas suas mãos, tem a sua Bíblia, aí abra o texto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ou procure aí no seu celular, no smartphone, enfim, em algum aplicativo, ou também acompanhe aí na sua tela, estarei colocando os textos para que a gente possa olhar um pouquinho para esse texto de 1 Coríntios e ver o que ele tem a nos dizer e o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer neste momento. Diz o versículo 18: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. Loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. De fato, diz o apóstolo Paulo, uma afirmação. Paulo diz: a morte de Cristo realmente, para quem não conhece a palavra, para quem não conhece o Cristo, para quem não tem fé, é loucura. É loucura para nós, pelo contrário, é o caminho que nos leva à vida eterna, porque é ali que Cristo pagou pelos meus pecados. Perceberam a profundidade desse versículo e desse texto do apóstolo Paulo? Para nós, é o poder de Deus, é a salvação que vem da cruz. Versículo 20 diz assim, ainda o apóstolo Paulo: então o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que poderão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala sobre a loucura, e agora ele diz que a sabedoria dos homens é loucura. E se nós olharmos para a cidade de Corinto, para a qual Paulo escreve esse texto, ela era muito conhecida por ter grandes pensadores, grandes filósofos. Aliás, filosofia quer dizer amor à sabedoria, e muitos admiravam estes filósofos, esses pensadores, pela sua sabedoria. E o apóstolo Paulo diz: tudo isso é loucura. E por que o apóstolo Paulo diz que é loucura? Versículo 21, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Olha que texto fantástico. Ninguém de nós, seres humanos, irá conhecer a Deus por causa da nossa sabedoria, daquilo que nós temos de conhecimento. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, Deus resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Cristo vem a nós através da mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo, anunciada pelos evangelistas, anunciada pelos primeiros profetas, anunciada até hoje por aqueles que são fiéis à palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem que aponta para a salvação, para o perdão dos pecados que nós temos na cruz. Em sua sabedoria, Deus escolheu apontar para a cruz. A salvação vem pela fé que nós temos na pregação da palavra, na palavra da cruz. E o versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo ainda complementa dizendo assim: os judeus pedem sinais como prova, os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e que para os não-judeus
é loucura para os judeus, o povo judeu, acostumado a buscar a Deus através das suas grandes obras, descritas tanto no Antigo Testamento como em toda a sua palavra. Queriam um Cristo, queriam um Salvador terreno, que traria grandes milagres consigo, e sim a salvação terrena também consigo para todos aqueles que nele crescem. Mas Cristo vem de uma forma diferente. Os não-judeus procuram a Deus através da sabedoria, através do conhecimento, mas nós pregamos a Cristo crucificado. A cruz para os judeus era uma ofensa, era algo terrível, um castigo terrível. Para os gregos, para os não-judeus, como diz o texto, era loucura imaginar um Deus que vai e é morto na cruz. Para nós, é poder de Deus que nos dá a salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, ainda muitos hoje ao nosso redor, confiam na sabedoria humana. Aliás, eu li uma certa frase que dizia mais ou menos assim: a sabedoria humana sempre exalta o homem e diminui a Deus. Pensem nisso, a sabedoria humana sempre exalta o homem e diminui a Deus. Muitos hoje também ao nosso redor ainda pedem sinais, milagres, sinais visíveis da presença de Deus, e se eles não acontecem, julgam que Deus não está presente naquele momento. Porém, o apóstolo Paulo diz assim, termina esse texto fantástico dizendo assim no versículo 30 e 31. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a vossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornando povo de Deus e somos salvos. Por meio de Cristo somos aceitos e somos salvos. Salvação vem pela graça do nosso Deus, pela obra de Jesus em favor de cada um de nós. E o apóstolo Paulo ainda termina dizendo assim: portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Olha que texto fantástico, que o apóstolo Paulo aponta para a nossa dependência completa e exclusiva de Deus. Por isso, meu querido irmão e irmã, fica a reflexão a cada um de nós neste momento. Estamos passando por um momento tão difícil em nossa vida, em nossa sociedade, tudo aquilo que nos cerca. Por isso, cabe a cada um de nós refletir sobre o que realmente importa a cada um de nós. O apóstolo Paulo diz: o que realmente importa é a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo que é crucificado em nosso favor e que ao ser crucificado me traz a mim e a todos aqueles que nele creem, traz perdão, vida, salvação eterna. O que realmente importa neste momento é a mensagem da cruz, que nos traz a mensagem também de um Deus que está conosco através da ação do Espírito Santo que nos mantém fiéis a Ele através do ensino da sua palavra, através dos sacramentos da Santa Ceia, do batismo. O que realmente importa para nós é a mensagem da cruz, que nos fala que esse mesmo Salvador, que não mediu esforços e que foi até o final, foi até a cruz, foi até a morte da cruz, em nosso favor, Ele também está conosco. Ele promete estar conosco até o fim dos tempos. Esse Jesus, Ele está comigo, está contigo. Aconteça o que acontecer ao nosso redor, Ele está do nosso lado. Ele cuida, Ele abençoa, Ele protege e Ele promete vida, e vida em abundância a todos aqueles que nele creem.
Por isso, deposite a sua confiança também nesse Deus. Por mais que pareça loucura aos nossos olhos, dizer que neste momento de tanta dificuldade, de tanta apreensão, nós estamos firmes e fiéis e convictos de que Deus está do nosso lado. Mesmo que para muitos isso pareça uma grande loucura, para nós é uma confissão da nossa fé nesse Senhor e Salvador Jesus. Por isso cantamos, por isso entoamos cânticos como aquele que cantamos há pouco antes da mensagem, que nos diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até um dia por uma coroa a trocar. Pense nisso, que Deus esteja com cada um de nós neste momento. Amém.